Vereador Cláudio. Vereador Éder. Tudo ok, Éder? Tudo ok? Bom dia. Portaria número 107 de 2023 dispõe sobre o recesso parlamentar. É isso que eu falei. Declaro aberta a quarta sessão extraordinária, dia 23/6/2023. Chamada dos vereadores, primeiro secretário, o vereador César Porto. Bom dia a todos. Vereador Jefferson Moraes, vereador Paulo Carqueja, vereador Éder Júnior, vereadora Enilda, Ivo Evangelista, Abraão, Edivaldo Gomes, Tandique, Kaique, Nerival, Luiz Escuta e Luna. E vereador Cláudio Magalhães. E vereador César Porto. Solicito pela ordem do dia que possa ser lido o salmo. Vereador Éder Júnior. Bom dia a todos. A palavra de hoje nos diz: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprovo. Tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E, voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós verdes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Amém. Chamada dos vereadores pela ordem do dia, segundo secretário Adoc, vereadora Enilda. Bom dia a todos. Vereador Éder Júnior, vereador Paulo Carqueja, vereador Jefferson Moraes, vereador Cláudio Magalhães,
vereador Edivaldo, vereador Tandique Rezende, vereador Kaique Souza, vereador Luiz Carlos Escuta, vereador Luna, vereador Nerival, vereador César Porto, vereador Abraão, vereador Ivo Evangelista. Vamos para a ordem do dia agora. Começa a gente a fazer a leitura dos projetos. Bom dia a todos. Parecer conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Obras e Serviço Público. Parecer em conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final com a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos sobre o projeto de lei 039/2023, que institui e revisa o auxílio alimentação destinado aos servidores públicos municipais, efetivados da ativa, comissionados e agentes políticos do Poder Executivo Municipal e da outras providências de autoria de Sua Excelência o Prefeito de Ilhéus. O parecer da comissão: ante o exposto, preenchido o requisito de lei complementar 95/98, manifestamos o nosso voto pela aprovação integral do PL 039/2023 e, portanto, digna de prosseguir o crivo do egrégio plenário. É 039. Parecer em conjunto do PL 039, em discussão, em votação. Vereadores que aprovam continuam onde estão. Parecer em conjunto do PL 039 aprovada. Projeto de lei de número 039/2023, que institui e revisa o auxílio alimentação destinado aos servidores públicos municipais efetivos da ativa, comissionados e agentes políticos do Poder Executivo Municipal e da outras providências. A Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, nas suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta e o mesmo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica instituído e revisado o auxílio alimentação aos servidores públicos efetivos da ativa, comissionados e agentes políticos do Poder Executivo Municipal de caráter indenizatório e cuja concessão se dará por meio de cartão instituído para essa finalidade. Parágrafo 1º, o auxílio alimentação compreende o pagamento mensal de parcela indenizatória aos servidores públicos efetivo da ativa, aos comissionados e agentes políticos do efetivo exercício das suas funções, no valor de R$ 600. Parágrafo 2º, a carga natalina de 50% do valor de alimentação será paga aos servidores associados às suas respectivas representações sindicais até o mês de dezembro de 2023. O auxílio artigo 2º, o auxílio alimentação de que trata esta lei, inciso 1, não possui natureza salarial, nem se incorpora a remuneração do servidor para qualquer efeito. Inciso 2º, não será configurado como rendimento tributável e nem constitui base para incidência de contribuição previdenciária. Terceiro, não será computado para efeito de férias e do 13º salário. Artigo 3º, o auxílio alimentação não será devido ao servidor que se encontra afastado do exercício do seu cargo em virtude de afastamento preventivo em processo administrativo disciplinar. 2. Afastamento decorrente de aplicação de penalidade de suspensão em sindicância ou processo administrativo disciplinar. 3. Gozo de benefício previdenciário. 4. Gozo de licença com ou sem remuneração. 5. Falta injustificada. 6. Cessão ou disposição para órgão ou entidade que não façam parte da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. A abertura de processos administrativos disciplinar por falta grave ensejará a suspensão por auxílio até decisão definitiva. Artigo 4º, o auxílio alimentação criado por esta lei poderá ser revogado por norma posterior quando verificada a impossibilidade de sua manutenção. Artigo 5º, as despesas com execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 6º, esta lei entra em vigor em 1º de junho de 2023. Artigo 7º, revoga essas disposições, em contrário, o gabinete do prefeito Mário Alexandre de Souza. Em discussão. Em discussão, presidente. Em discussão, vereador Nerival. Ô, presidente, eu não entendi o artigo 2 aí, que fala associados aí.
Narival? Senhor presidente, Aí, mês de dezembro. senhor presidente, solicito que, por favor, leia o artigo 3 e o 4 novamente, por favor, no microfone. O vereador Iva aqui está lendo o artigo 3 e 4. Artigo 3º. O auxílio alimentação não será devido ao servidor que se encontrar afastado do exercício do seu cargo em virtude de afastamento preventivo em processo administrativo e disciplinar, afastamento decorrente de aplicação de penalidade, suspensão em sindicância ou processo administrativo disciplinar. 3º, gozo de benefício previdenciário. 4º, gozo de licença com ou sem remuneração. 5º, falta injustificada. 6º, concessão ou disposição para órgão ou entidade que não faça parte da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. A abertura de processo administrativo disciplinar por falta grave ensejará a suspensão do auxílio até a decisão definitiva. Artigo 4º. O auxílio alimentação criado por esta lei poderá ser revocado por normas posterior quando verificada a impossibilidade de sua manutenção. Em discussão. Discussão, vereador Eder Júnior. Bom dia a todos. Saúdo a toda a pessoa do nosso presidente, vereador Abraão. Está na casa, sendo votado aí, para informar a população que está aqui presente, que nos assiste pelas redes, a instituição do ticket alimentação, do vale alimentação dos servidores públicos do município de Ilhéus. Essa lei, eu tenho a oportunidade de aqui externar, que foi conversada e articulada com o Poder Executivo Municipal, através desse vereador que vos fala, no ano de 2021, número do projeto de lei 015/2021. E hoje a gente chega ao final, depois de exarar várias conversas e ter a possibilidade de melhorar a redação desse texto, de se ter esse auxílio instituído para todos os servidores, ou seja, hoje está sendo contemplado os servidores efetivos, os comissionados e contratados, para além daqueles que também entram no acordo sindical das representatividades dos sindicatos, no caso, que representa a categoria de vocês que estão aqui, por maioria aqui presente no plenário. Então, venho desta vez só comunicar a todos e informar que este vereador trabalhou com afinco, trabalhou duro, para que esta PL pudesse passar e ser concretizada em lei, dando seguridade jurídica a vocês, servidores do ticket alimentação. Obrigado, presidente. Em discussão. Em discussão, vereador Jefferson Moraes. Bom dia a todos os colegas. Eu queria aproveitar que essa casa hoje aqui, os servidores estão acompanhando a sessão, para parabenizar vossas excelências pelo ticket alimentação. A gente sabe a importância desse benefício para o servidor. Eu digo sempre que a política pública para o servidor são políticas públicas voltadas para o seu ganho pessoal. Não adianta a rua estar bonita, não adianta o hospital estar cheio de médico e o servidor está com o salário achatado e sem benefício nenhum. Porque o servidor ele vive para a administração pública e ele dá dignidade à sua família com os seus recebimentos. Então, qualquer político, qualquer prefeito, qualquer vereador, ele precisa se preocupar com políticas públicas voltadas para o servidor. Isso se faz necessário na prática. Eu queria ressaltar aqui que o recebimento de ticket de alimentação aqui na cidade de Ilhéus, ele iniciou com os professores. Foi a classe que primeiro começou a receber o ticket de alimentação, e uma negociação do sindicato entre esse vereador e a professora Enilda, quando fui secretário de administração. Foi nesse momento que o servidor de Ilhéus passou a saber o que é ticket de alimentação. E a partir daí, essa política foi se estendendo e chegando a todos os servidores, inclusive os comissionados. Então é isso, a política você planta, a política você traz as ideias. O servidor de Ilhéus precisa, sim, ter uma política voltada para os seus interesses.
para a sua saúde, para a sua questão financeira, para uma orientação com relação a esses empréstimos. Nós temos muitos servidores, vereador Escuta, totalmente com seu salário praticamente achatado em relação dos empréstimos que são feitos. E não existe orientação financeira para o servidor. Não existe alguém do lado do servidor para dar orientação. O servidor precisa ter cuidado com a saúde sua e de sua família. O servidor precisa de um ambiente de trabalho digno. A estrutura administrativa de Ilhéus precisa mudar, precisa se modernizar. Então, tudo isso precisa ser discutido para que, efetivamente, nosso servidor tenha mais dignidade. Obrigado, presidente. Discussão. Em votação. O vereador concorda, permanece no encontro. Projeto de lei voltado, primeira discussão, primeira votação. Primeira votação, redação final. Segunda votação, redação final em bloco, presidente. Presidente. Redação final em votação, Comissão de Justiça. Vereador Éder Júnior. Vereador Paulo Carqueja. Vereadora Enilda. Comissão de Finanças. Vereador Cláudio Magalhães. Vereador Luciano Luna, Odoc. Projeto de lei voltado em redação final pelas comissões. Segunda votação, em discussão. Em votação, o vereador concorda, permanece, se encontra. Projeto de lei aprovado em primeira votação, em redação final e segunda votação. Vereadora Enilda. Parecer em conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final com a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos sobre o projeto de lei 41/2023, que concede revisão geral anual, a remuneração de servidores ativos do Poder Executivo Municipal e da outras providências de autoria de Sua Excelência, o Prefeito Municipal. Ante o exposto, preenchidos os requisitos da Lei Complementar 95/98, manifestamos nosso voto pela aprovação integral do PL 41/2023 e, portanto, digna de prosseguir ao crivo do egrégio plenário. Esse é o parecer conjunto da Comissão de Justiça e Finanças, presidente, do PL 41. Em discussão, o parecer do PL 41. Em votação. Vereadores que aprovam, continuam de gestão. Parecer aprovado. Leitura do projeto. Projeto de lei 41/2023. Concede revisão geral anual à remuneração dos servidores ativos do Poder Executivo Municipal e da outras providências. O prefeito do município de Ilhéus, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a aplicar o índice de 5,77% a título de revisão geral anual dos servidores públicos do município de Ilhéus a partir do mês de janeiro do presente ano. Parágrafo 1º. O pagamento do valor retroativo aos meses da ativa referente aos meses de fevereiro a maio em duas parcelas, sendo uma até outubro de 23 e a outra até fevereiro de 24. Parágrafo 2º. A complementação salarial dos aposentados e pensionistas e PDV será reajustada na forma do caput. Parágrafo 3º. Serão excluídos da revisão a que se refere este artigo o vencimento de servidores públicos abrangidos por lei específicas ou categorias diferenciadas. Artigo 2º. O adicional de proteção sofrerá a revisão, passando ao valor de R$ 90,00, sendo pago aos servidores que fazem jus. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento em vigor. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2023. Artigo 5º. Revoga-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Ilhéus, em 20 de junho de 2023. Mário Alexandre Correia de Souza. Em discussão. Em discussão. Em discussão, vereador Augustão. Senhor presidente,
Apenas para fazer uma observação em relação ao pagamento dessa segunda parcela, em fevereiro de 24. Entendemos que, como nós já estamos praticamente no final do ano, no segundo semestre, eu acho que seria interessante remover para o final de 23, até mesmo para beneficiar mais uma vez os servidores. Isto é uma observação. Em discussão, senhor presidente. Em discussão, o vereador Cláudio Magalhães. Senhor presidente, eu, como funcionário público do município de Ilhéus, e filiado aos dois sindicatos, a PPI, a PLB, ao qual me honra ter aqui na presença do nosso presidente Osman Nogueira e do SINZEP, ao qual também fui candidato a este sindicato, quero dizer que o nosso prefeito, o prefeito Mário Alexandre, que a partir do seu primeiro mandato, né, que vinha trazendo recomposições salariais seguidas para os trabalhadores, os profissionais que trabalham no corpo do nosso município, mas não poderia deixar de registrar uma nota de repúdio feita pela parte da categoria que gostaria, né, que o sindicato pudesse realmente representá-los. Porque nesse momento que retoma, né, as atividades do pós-pandemia, e como bem disse aqui o vereador Jefferson Moraes, a gente precisa fazer esforços para que o funcionalismo, principalmente o funcionalismo da nossa cidade, né, possa ter ganhos reais acima da inflação, para que, né, movimente a economia, possa sustentar dignamente suas famílias, possam dar as condições mínimas de que esses profissionais se sintam valorizados. O que chega na minha mão aqui é que a direção do sindicato poderia ter lutado mais pela essa categoria, aumentado o percentual um pouco mais do que foi feito, e de forma antidemocrática, abrupta, violenta, cerceou na Assembleia a fala daqueles que poderiam contribuir para, talvez, um diálogo melhor com o Executivo na manutenção ou na proposição de índices melhores. Então, quero deixar aqui a minha consideração, porque na sessão passada eu não entendi também, como o Vinícius não entendeu, eu achei que só ia ser suprimido o pequeno expediente, mas foram os dois pelo alongar da sessão. E preciso registrar, né? Eu tenho minha esposa, que é servidora pública, que estava nessa Assembleia aí, tumultuada, né? Que não houve a condição do diálogo, né? Ou da expectativa de melhora desse percentual. Mas também entendo, né, as condições que estão sendo postas. Ilhéus, como foi dito aqui, né, tem uma vertente de aumento da arrecadação municipal, e essa arrecadação precisa ser transferida também para seu funcionalismo. Muito obrigado, senhor presidente. Discussão. Em discussão, o vereador Tandic. Bom dia, colegas. Bom dia, servidores que estão aqui no plenário da Câmara. Eu também sou servidor público do Estado da Bahia há quase 27 anos e sei o que nós sofremos nesses últimos 8 anos do desgoverno do PT em relação à questão salarial. Um governo que, infelizmente, nem a reposição da inflação deu para os seus servidores. Somente esse ano foi dado um percentual mínimo de 4%, mas aumentou a questão do FONPREV. Na verdade, é um governo que ele dá e tira ao mesmo tempo. E eu não poderia me furtar em me posicionar acerca da manobra realizada na Assembleia do SINZEP, ocorrida no dia 19 de julho. E dizer que apoio a nota de repúdio do movimento Valoriza Enfermagem e do Grupo de Servidores Unidos de Ilhéus contra a manobra
da atual diretoria do SINZEP na condução da Assembleia para a votação da proposta de reajuste salarial do governo. Dentre as condutas repudiadas pelos servidores está o fato de que a direção criou impedimentos para a entrada de grande parte de filiados que eram contra a proposta do governo e poder entrar e participar da votação. Nada mais antidemocrático do que a atitude perpetrada por esses diretores desse sindicato. É o mesmo modus operandi, inclusive, que fizeram na eleição dessa atual diretoria, que foi anulada pela Justiça do Trabalho. Vale pontuar, inclusive, que recentemente foi veiculada a matéria em blog da cidade com o seguinte teor. Isso aqui foi um blog, isso aqui não foi uma construção do vereador Tandic. R$37 mil contra cheque gordo do presidente do SINZEP repercute no WhatsApp. Essa notícia intrigou os demais servidores. Ele havia perdido na justiça e conseguiu, de forma administrativa, receber situações que não foram chanceladas pelo judiciário. Eu entendo, vou requisitar esse processo administrativo e eu quero saber por que essa pessoa tem mais direito do que outros servidores. Isso eu trarei a limpo, porque várias denúncias de servidores que têm até mais tempo na casa, recebem menos do que quem está recebendo, quem chegou bem depois na administração pública. Isso é uma vergonha. Foram várias ilegalidades ocorridas nessa Assembleia, uma manobra liderada por uma diretoria sindical que comete atos ilegais para favorecer o governo, sem respeitar a democracia, sem respeitar o direito dos servidores. Portanto, não poderia me furtar em trazer em público essa situação e faço das minhas palavras a nota de repúdio dos servidores que foram barrados para uma votação. Nada mais antidemocrático do que uma atitude como essa. Tomaremos as medidas judiciais cabíveis. O que eu ouço aqui é tudo judicialização. Mas tem gente que trabalha na justiça e não sabe que quando seus atos são lesados ou violados seus direitos, o único remédio para acabar com isso é a judicialização. E vou dizer mais, muitos servidores hoje do concurso de Jabes, que Jabes fez antes de Em discussão, vereador Tandic. estão no serviço público por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, por vários mandados de segurança que foram impetrados por esse defensor e por outros defensores públicos. Então, nós estamos de olho. E essa situação do sindicato, do SINZEP, eu apurarei pessoalmente e levarei isso às barras da justiça. Em discussão, vereador Paulo Carqueja. Vereadores, vereadoras, parte da população, bom dia a todos. Eu quero, nesse instante, em que estamos votando esse projeto de lei, fazer aqui uma reflexão. Esta casa tem uma pluralidade de representatividade. Isso é muito importante, isso é uma marca muito significativa nos parlamentos. Esta casa tem no seu corpo servidores municipais, servidores estaduais e servidores federais. E assim, essa casa tem sensibilidade, condições de versar de forma mais ampla e mais segura sobre as matérias como desse projeto de lei e de outros projetos de lei que estão sendo discutidos nessa sessão extraordinária. Porque os integrantes desse legislativo não são alheios a essa realidade. E na condição
de ser um parlamento com representações em todas as esferas, com todos os entes públicos, nós temos tranquilidade de dizer que o servidor federal, o servidor estadual e os servidores municipais das mais diversas cidades não costumam ser tratados com o respeito e a dignidade que merecem. Seja qual for a bandeira partidária que esteja sob comando. As primeiras atitudes dos gestores são de economizar e o primeiro ponto de economia que eles enxergam é no contra-cheque do servidor. Assim são os governos federais, o governo federal, os governos estaduais e os municipais. Não seria diferente no município, que é o ente da federação mais frágil e com menos capacidade de recurso. Contudo, historicamente, o prefeito Mário Alexandre, no seu mandato anterior e ao longo desse mandato, não se furtou em nenhum momento de sentar com os sindicatos. Não se furtou em nenhum ano de dar o reajuste salarial, a reposição salarial. Não se furtou em buscar melhorias adicionais para os servidores. Coisa que não aconteceu em tantos outros municípios, coisa que não aconteceu no Estado, nos estados, e coisa que não aconteceu ao longo desses 6, 7 anos no governo federal também. Isso é histórico. Isso serve como balizamento. Então eu quero louvar aqui a empatia, a sensibilidade e o compromisso do prefeito Mário Alexandre para com os servidores. Quero louvar os sindicatos e as diretorias do SINZEP, do Sindiguarda, do Sinditran, do Sindiax, da PPI. Todos ao longo desse mandato, esse mandato e meio de Mário, todos sentaram à mesa. Todos negociaram. E todas as conquistas não são só frutos da empatia e da boa vontade de Mário. São frutos desses sindicatos, dessas diretorias. Porque por si só, mesmo Mário, com toda a boa vontade, não daria esses reajustes. E quem é dirigente sindical aqui sabe o quanto de embate se travou, o quanto se questionou, o quanto se estudou e o quanto se provou de que era possível dar esses reajustes e de promover melhorias adicionais. Eu, no momento em que estou votando esse projeto, tendo o prazer de estar na relatoria, eu quero louvar o Executivo e louvar os sindicatos e suas diretorias. Não é o máximo, não é o ápice dos direitos dos trabalhadores, mas inquestionavelmente é um avanço e é uma demonstração de muito compromisso e sensibilidade do governo. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, vereadora Enilda. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores públicos aqui, representados pelos seus sindicatos, quero aqui agradecer a presença da diretoria da PPI e APLB Sindicato, na pessoa do professor Osman, que é o presidente, ao SINZEP, na pessoa de Joax, que é o presidente do Sindicato de Servidores Públicos Gerais, ao Sindatran, na figura do Valério Magalhães, que é o presidente do Sindatran, Sindiax, nós temos aqui Zilá, que representa o Sindiax, e o Sindiguarda, Pedro da Guarda. Dizer aos vereadores que o projeto 41, ele versa sobre o reajuste geral de todos os servidores, mas não de apenas da base de um sindicato, mas da base de diversos sindicatos, exceto o sindicato, a PPI e a PLB, que no próprio PL diz que fica de fora as categorias que têm legislação própria. Então,
quero acreditar, assim como nós fizemos um grande debate na campanha salarial, que as direções dos outros 4 sindicatos que chegaram a essa conclusão, esse projeto de lei ele é o resultado da campanha salarial, que foram assinados pela representação, daí, Augustão, vereador Augustão, as parcelas que estão aí do retroativo, outubro e fevereiro, foi produto de negociação de mesa de campanha salarial. Digo isso porque o nosso sindicato também negociou para outubro e fevereiro. Então, aqui é o resumo do que foi a negociação com diversas categorias, né? E esse ano foi um ano bem diferente, que nós tivemos que ter um embate muito grande, que o governo municipal iniciou a campanha salarial com 2%, não foi, Joaquim? 2%, inclusive para a nossa categoria também de professor, apesar do piso nacional, e tivemos que fazer grandes embates, só agora, no mês de junho, que a gente conseguiu fechar a campanha salarial. E esse PL, ele vem para regularizar e legitimar para que possa entrar na folha de pagamento dos servidores. Então, essa é a minha discussão em relação ao PL 41, presidente. Em discussão. Em discussão, vereador Luciano Luna. Primeiro, quero contribuir com a votação. Também como Oi. Solta o microfone, vai. Oi, estou ouvindo. Não, outro aí, pai. Oi. Como iniciei a fala, dizer da importância que é um parlamento. Da importância também da luta sindical. Sou sindicalista da construção pesada. Iniciei no rodoviário. E a luta sindical, ela combina também com o resultado daquilo que os trabalhadores e a sociedade esperam. Mas isso só é possível, presidente Abraão, quando se tem um governante que é sensível, um governante que reconhece os seus, um governante que sente na pele a dor do outro. Então, portanto, o governo Mário, com toda a articulação que os trabalhadores têm feito na cidade de Ilhéus, com toda a articulação que os sindicatos, que eu conheço a luta de todos os sindicatos, e sabemos, e é reconhecido que a luta sindical, muitas das vezes, querem lamear, querem desqualificar a luta e a organização dos trabalhadores, mas esse governo que aí está, o nosso governo Mário Alexandre, ele sente na pele e sabia do reconhecimento que os trabalhadores e servidores públicos na cidade de Ilhéus não tinha outrora. Então, portanto, essa é uma conquista histórica, como disse o nosso líder Paulo Carqueja, que essa casa tem contribuído, e eu não tenho dúvida que o que for benéfico para a nossa cidade, para o nosso povo, para os trabalhadores, essa casa estará de plantão e de prontidão. Hoje são 23 de junho, várias pessoas, vários trabalhadores estão passeando, é normal, curtindo o São João, mas nós estamos aqui porque sabemos da importância que é esse projeto de lei. Nós estamos trabalhando e muitas das vezes não é publicizado isso. Quero desqualificar a ação e a participação do vereador. E o vereador na cidade de Ilhéus tem tido nos últimos anos uma participação efetiva e direta na vida daqueles que mais precisam. Então, portanto, eu quero aqui parabenizar a essa casa, parabenizar ao governo municipal e aos trabalhadores e ao sindicato pela organização e o equilíbrio de poder. Muito obrigado. Em discussão, projeto de lei número 41. Em discussão. Em discussão, vereador Augustão. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, população. Vereadora Nilda, obrigado aí pelo esclarecimento, porque como já é fruto de um acordo